Aconteceu um fato lá no Rio de Janeiro. Alunos que são evangélicos, eles se recusaram a cantar uma música do Villa-Lobos numa escola de música na Universidade do Rio, porque a música tinha a ver com as questões africanas relacionadas à Umbanda, então eles preferiram não cantar, se recusaram. E aí a matéria que saiu em vários jornais e portais de notícias, os professores disseram que isso está sendo muito comum e está aumentando a cada semana. Os alunos que são evangélicos não querem saber de cultura africana, porque acham que isso é correlacionado às religiões de matrizes africanas, como candomblé e também a Umbanda. Então a gente vai discutir por que da intolerância religiosa, por que deste comportamento e qual a análise da doutrina espírita sobre estes fatos que vêm atingindo aí escolas e também universidades, né? Inclusive, aqui em Guarulhos a gente já teve também escolas do ensino fundamental com problemas, né? Os pais evangélicos foram questionar professores e diretores do porquê apresentar trabalhos relacionados à cultura africana, mostrando candomblé, umbanda, questão de orixás. E aí os pais evangélicos pediram a proibição e a diretora teve que acatar, senão ia todo mundo embora da escola, uma escola particular aqui de Guarulhos. Então a gente vai discutir esta questão, lembrando que o Heitor Villa-Lobos provavelmente é um dos maiores gênios da música brasileira do Brasil, reencarnou em 1887, desencarnou em 1959, e uma das suas composições, né, tem uma, não diria uma origem, mas tem um fato relacionado à cultura africana, e a música tem como tema Xangô. E os alunos evangélicos se recusaram a cantar esta música porque acharam que se trata de uma reverência a um demônio de religiões de origem africanas. Isso foi o que os alunos falaram aos professores. E não para por aí. Compositores como Guerra Peixe, autor de Toadas de Xangô, Francisco Minoni, Cânticos de Obaluaê, e Valdemar Henrique Abalogum também foram recusados. Os alunos não quiseram também cantar e tocar estas músicas, né? Então aí os professores explicam que a universidade é um espaço laico e, portanto, de diversidade cultural, e que ali a música está vinculada à arte e não a qualquer prática religiosa. E, além do mais, é impossível estudar música sem falar de Villa-Lobos e sem falar das origens da nossa cultura popular. Mas nem sempre os professores estão convencendo os evangélicos, e alguns deles desistem do curso ou trancam a matrícula. E o pessoal do Africanias, que é um grupo que trata da pesquisa sobre influências negra e indígena no repertório brasileiro, tem dito que isso está se tornando cada vez mais comum. O que você achou, Elaine, do comportamento dos alunos aí evangélicos? A gente fica dividido quando a gente escuta esse tipo de notícia, por conta da questão do livre-arbítrio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser, de repente, muito severo no nosso julgamento, para que não sejamos iguais, né? Porque a gente não pode, em nome também de uma bandeira, né, do espiritismo, condenar ou criticar a escolha que cada um faz. Então, meu primeiro pensamento foi nesse sentido de que nós não podemos desrespeitar a opinião de ninguém, né? Porque somos todos aprendizes e cada um se encontra aí num estágio do seu processo evolutivo com os seus valores, com as suas crenças. Por outro lado, quando a gente pensa na questão cultural, né, a gente lamenta porque o viés aí da música e da própria escola de música é a difusão, né, da questão cultural. Então a gente percebe que existe um preconceito arraigado
né? E que acaba levando pessoas que poderiam ampliar o seu leque culturalmente falando, fazem uma escolha, né, de bloquear esse conhecimento por conta dos seus preconceitos e as suas escolhas religiosas. Por outro lado, a gente pode fazer uma comparação, né, talvez não tão semelhante por conta da questão aí que é cultural, é uma escola de música, com outros gêneros musicais que não nos agrada, né? Então, por exemplo, eu não gosto de músicas que tenham aquela apologia ao álcool, à droga, né? Ao adultério, que é bem comum, né? Ou mesmo esses funks que têm letras bem pesadas, a gente não ouve, a gente não gosta, a gente nem quer chegar perto. É uma escolha minha, né? Então, assim, a gente tem que respeitar a escolha de cada um, mas não precisava ser nesse caso tão extremo pela questão cultural. Então, se eu escolhi ser músico, se eu escolher estudar música, eu tenho que estar aberto a escolher, a aprender e a respeitar todos os gêneros. Acho que esse é o ponto. E aí, Edson, o que você achou da matéria? Então, eu acho que a Helene levantou um ponto. É uma escola de música? Dentro da Universidade do Rio. Então, ela acabou de falar, se você está escolhendo estudar música e você se nega a entender todos os gêneros, né? A perceber o que acontece, o que levou o autor da música a compor, e tem tudo isso, as músicas têm suas histórias, né? Têm suas vivências e tal. Por exemplo, será que eles pesquisaram para saber se o Vila Lobos era evangélico, se era católico, se era umbandista, candomblessista, ou se não era nada? E aí ele compõe uma música em função de até homenagear, né? Homenagear aí um grupo, né? De pessoas que têm as suas crenças e tal. Os outros autores também. Então, aí fica difícil, porque se você se presta a estudar esse tipo de assunto e você se limita dentro dele, você não está estudando. Você está, na verdade, criando, né, um padrão de interesses, tá certo? A Elaine falou muito bem, eu não gosto também de funk, eu não gosto de determinado tipo, não vou ficar perdendo meu tempo em ouvir. Mas se eu estou dentro de um ambiente onde eu tenho que estudar, que o objetivo não é estudar, para estudar você tem que ter acesso a todas as possibilidades possíveis para você poder fazer fazer um apanhado daquilo tudo, tá certo? Daquilo que você está estudando, né? Aí você se nega, então você está perdendo tempo na escola, né? Por isso que eles trancaram a matrícula, desistiram, né? Então vai procurar uma escola de música evangélica. E vai aprender só música evangélica. Exatamente. Tá certo? Aí se fecha dentro do seu nicho e não se abre para o mundo. Lógico, eu vou falar uma coisa aqui que para eles talvez não tenha mínimo sentido. Porque eles não acreditam nisso, mas nós acreditamos. Qual é o objetivo do espírito encarnar? Aprender. Não aprender? E como é que você aprende? Se isolando? Se mantendo dentro só de uma linha de pensamento, de atitudes e de ideias? Não, você vai aprender através da interação com as diferenças. Assim, aí você vai saber escolher o que é bom para você ou não, como espírito. Tá certo? Quando você se fecha dentro de um núcleo de aprendizado único, de ideias únicas, você não só vai aprender aquilo. Entendeu? Limita, né, o conhecimento. Você está limitado. Né? Como é que você vai saber o que é bom e o que não é, se você não dá oportunidade para outro, né? Então, infelizmente, estão perdendo tempo, né? E uma coisa é você não gostar, até por causa de religião, e falar, não, eu não quero tocar isso, não gosto. Mas outra coisa é você falar, isso aqui é música dos demônios das religiões africanas. Aí já sai, extrapola, né? E onde que Xangô é demônio? É o excesso, né? Falta até estudar, né? Demonstra a ignorância, né? O preconceito
o simples fato da pessoa se recusar a entender, compreender, gera esse tipo de ação, porque é a ignorância, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado para a gente não se tornar também ignorante, né? Porque pelo nosso preconceito, muitas vezes contra outras religiões, e espírita tem esse preconceito com o evangélico, né? Uma espécie de rixa, né? O evangélico não aceita o espírita e o espírita às vezes também se acha um pouco superior ao evangélico, né? Coitado ignorante, né? A gente tem que tomar esse cuidado de não agir da mesma forma, né? A questão toda do texto, na minha opinião, é porque se trata de uma universidade de música. Então precisa ter realmente esse conhecimento amplo. Mas saindo desse cenário de universidade, no contexto do nosso dia a dia, a gente é livre para fazer a escolha que a gente quiser, o gênero musical que a gente gosta. Que, aliás, nós fazemos, né? A gente faz. Agora, se você se recusa a ouvir um funk, uma coisa assim, o pessoal vai te falar, ô Edson, poxa, que ignorante, que custa ouvir um funk? Tá fora do contexto social e não sei o quê, porque a gente não ouve essas coisas. Na verdade, até ouvi alguns para poder conversar com os jovens. Falar, isso não é bom, né? Não, para entender e poder conversar com eles. Como é que você vai conversar sobre algo que você não sequer deu oportunidade de ver alguma coisa, tá certo? Então, se você quer tratar de algum assunto com alguém, você tem que ter pelo menos uma base para poder falar. Falar do achismo fica difícil, né? Eu queria fazer uma provocação. Nossa. Senão não sou eu. A gente precisa fazer uma vinheta aqui, provocação. Imagine agora os evangélicos, né, sabendo que o Vila Lobos tem essa música aí, né, exaltando o Xangô, vão parar de frequentar o Parque Vila Lobos. Às vezes pode acontecer nesse nível. Para de frequentar o parque, porque senão vão estar exaltando, né, um autor que... Gente, menos, né? Mas você sabe, Edson, assim, acredito eu que pessoas que têm esse tipo de atitudes são minorias. Porque existem muitas pessoas bem dedicadas aí ao estudo da doutrina evangélica e pessoas sérias, pessoas inteligentes. A gente tem que tomar cuidado com essas generalizações, né, que às vezes a gente faz, porque vem mudando muito quem estuda de fato as religiões, porque assim, é um só caminho, né? Quer dizer, são vários caminhos, um só destino. E quem estuda percebe realmente essa comunhão, né, de sentimentos, porque as formas são diferentes, mas o fundo é o mesmo. Então a gente percebe que aqueles que são sérios dentro das doutrinas que eles se propõem a seguir, a praticar e a estudar, conclui-se as mesmas coisas, as coisas de Deus, né? Então, dizem que o futuro é o ecumenismo, né? Então, eu prefiro às vezes acreditar nisso, embora realmente a gente sinta muito preconceito. Né? Tem muito. Né? Muito, ainda tem muito. Você quer ver uma mas das outra pessoas coisa? Mais ignorantes mesmo, né? Então, você quer ver uma outra coisa que tem que ser analisada e que falta o uso da razão, do raciocínio? Quando você se fecha, né, dentro de um conceito que você não abre, você deixa de raciocinar sobre as coisas, né? Por exemplo, evangélico significa seguir quem? Quem é o mestre? Jesus. Jesus se negaria a ouvir? Ou se negaria a entender, conhecer? Com quem ele lidou quando ele esteve aqui? Ele preferiu só os que o seguiam, ou ele foi trabalhar com pessoas justamente que a sociedade, inclusive, e que as crenças da época negavam? Zaqueu não era um agiota, e ele não deu atenção para Zaqueu? Mateus, um cobrador de impostos. Cobrador de imposto. Quem mais a gente pode falar aí? Maria Madalena não era considerada ali uma mulher na vida? Quer dizer. Então, o próprio símbolo, né, que significa as crenças, está sendo ignorado.
Porque este símbolo que significa a crença desse grupo, vamos assim dizer, faria totalmente ao contrário. Então, você percebe, quer dizer, você se insere de tal forma dentro de crenças que são pré-estabelecidas ali e organizadas para você não questionar, que você não percebe que você está indo contrário à própria composição da crença em si. Jesus é acolhedor, né? Então, E eles estão criando barreiras. E aí, Eliette, o que você acha dessa questão? Eu acho que é importante a gente conhecer também o Heitor Villa-Lobos, né? Isso. Essas pessoas que estão numa escola de música, não conhecem esse grande compositor, né, brasileiro e reconhecido internacionalmente. Sim. E ele até, em uma fala dele, ele fala que ele se lamenta porque em algumas apresentações dele, ele fala que ele não foi tão reconhecido aqui no Brasil quanto ele foi internacionalmente. Então, isso é um fato. E todas as influências que ele tem, né, de música, tanto popular quanto música erudita, né? Então, muito cedo ele teve contato já, e tem até a história dele em contato com as pessoas, que os amigos do pai dele era nordestino, então ele participava dessas rodas de música, né? Então daí veio a influência, e mais tarde ele teve contato também com o choro, que também era um tipo musical que também era muito rejeitado, né? Recebia muitos preconceitos também, né? na época. Então, e ele nessa amplitude, nesse conhecimento, né, que levou a nossa música popular para outros lugares. Então, falta esse conhecimento, é a questão da ignorância. Não cabe a gente julgar, mas a gente tem que levantar esses aspectos, pontuar, né? Não cabe a gente julgar, como a Elaine falou, o próprio Edson, porque senão a gente vai estar agindo da mesma forma, né? Então, eu acho que tudo aquilo que a gente leva adiante, a gente tem que conhecer para ter um ponto de vista. Essas situações acontecem não só nas universidades, nas escolas também. Estava até assistindo alguns vídeos de intolerância religiosa, falando que alguns pais tiram os filhos da escola porque tem festas juninas, tiram o filho da escola porque tem Luiz Gonzaga, que também faz referência a outras músicas, né? Popular, africanas, nordestinas. Então, o preconceito é inúmero, né? Tá aí para todo mundo passando, né, aí, fanatismo. Eu acho que tudo que foge do equilíbrio já não é legal, né? Independente da religião. Todas apresentam seus aspectos de preconceito, apresentam um aspecto de demoníaco, né? Como cada um interpreta da forma que quer ver. Então, eu acho que Felizmente, né? Infelizmente, é muito triste. Então, a pessoa tem que conhecer para entender, para ter um ponto de vista. Então, acho que é importante.